Ainda na aula 10, nós vamos falar agora sobre 8 formas, 8 maneiras de melhorar a capacidade do cérebro. E por que é importante aprender isso e quais esses exercícios na prática, qual a diferença pode fazer no nosso dia a dia. Gente, essa aula ela é compridinha, são 4 vídeos, mas extremamente importante que você assista, inclusive na sequência. Então, toca o barco aí, Thiago, solta a vinheta. Sabe, se você está um pouco decepcionado com a sua memória, né? Acha que o seu cérebro não está aí agindo da forma que precisa, que ele está envelhecendo, nós vamos separar 8 formas de você colocar o seu cérebro em reconexão, de reconectá-lo. Então, já passou por aquela situação de que você tenta lembrar de uma coisa desesperadamente e não conseguiu? Tranquilo, te deu um branco, né? Dar um branco na gente é normal. O que não é normal é a gente se acostumar a esquecer das coisas com frequência. Nós ouvimos muitas vezes que a memória diminui com a idade. E assim, outras funções cognitivas também acabam diminuindo, cognitivo. Mas calma, que tem esperança. Existem formas da gente religar o nosso cérebro. Se a gente for falar de um português bem simples, né? São exercícios que a gente pode usar a nosso favor para fazer essa reconexão do cérebro. Então vamos aumentar a nossa capacidade colocando exercício para movimentar esse músculo tão importante que nós temos, desenvolver as nossas capacidades, especialmente a de memória e a cognitiva. Combinado? Primeiro exercício, né? É verdade que o nosso cérebro cresce à medida que a gente exercita ele? Será que isso é verdade? As atividades físicas aumentam aí as sinapses do cérebro e isso cria mais conexões dentro do próprio cérebro e ajuda na formação das outras células, de células extras. Então, sim, o tempo todo nós podemos ter mais células e mais sinapse. Uma boa saúde cardiovascular, por exemplo, significa que você transporta mais oxigênio e glicose para o cérebro. Então, além de eliminar essas toxinas que fazem mal para a gente, precisamos ter uma saúde cardiovascular. O coração precisa funcionar direito, o sistema circulatório também, porque isso ajuda e muito o cérebro. Você consegue exercitar no ar livre, você consegue fazer exercícios que vão absorver mais vitamina D. Então, se você ficar exposto ao sol, não é ficar no sol o dia todo, é fazer a exposição consciente ao sol. E isso tudo vai combinar com o ambiente que você está frequentando, que precisa ser sempre de ar livre, né? Sempre um ambiente aberto, para que a gente possa criar essa melhora. Quando a gente faz essa combinação, por exemplo, vamos supor, você gosta de jardinagem, você gosta de cuidar de plantas, né? Você gosta de fazer atividade, andar de bicicleta, você participa de uma horta comunitária com seus amigos ali mexendo na terra, então junta um grupo de pessoas. Isso tudo vai facilitando para que você possa ter aí mais produção de células, porque essa saúde cardiovascular vai oxigenar melhor o cérebro, vai produzir mais células e essas células vão criar as novas sinapses. Então, à medida que a gente envelhece, existe a opção, sim, da gente continuar tendo uma boa saúde, uma boa memória, usar com mais qualidade o nosso cérebro e criar toda essa onda de aproveitamento máximo. A segunda técnica, que é bem importante, é a memória em movimento. E essa é respaldada pela ciência, pelos cientistas de vários lugares do mundo, mas em especial por aqueles que usam a dramaturgia. Se você tentar decorar algo enquanto se movimenta, é muito provável que você tenha, você consegue reter melhor essa informação. É por isso que eu, Ana, não dou aula sentada. Mesmo agora aqui no canal do YouTube, sim, né? Para o pessoal da mentoria também. Mas vocês podem ver que a todo momento eu estou me movimentando, a todo momento eu estou me criando aí um movimento na minha fala. Por quê?
Na próxima vez que você tiver que apresentar um discurso ou fazer uma apresentação de um trabalho na escola ou até mesmo uma entrevista de emprego, crie o hábito de pensar nesse conteúdo que você vai falar se movimentando. Isso vai ajudar muito porque, de novo, volto. Você faz o movimento, você está trabalhando o sistema cardiovascular, isso oxigena melhor o cérebro. E ao oxigenar melhor o cérebro, você ganha em volume no seu cérebro. Por quê? Fabrica novas células e novas sinapses. Gente, parece coisa simples, né? Mas se você implantar, você vai sentir o resultado e a diferença. Conta pra mim aqui nos comentários quem já faz isso. E quem não faz, faça, depois volte aqui e me dê seu feedback. Vou ficar feliz da vida de saber sobre isso. Bom, a terceira ferramenta, terceira forma, é a gente ter aí a ingestão de alimentos saudáveis que vão abastecer o cérebro. Pensa assim, ó, 20% do açúcar consumido pelo nosso corpo vai diretamente para o cérebro. O açúcar é energia, então a gente precisa ter ali um consumo de alimentos que vão fazer esse abastecimento da energia do cérebro. E a gente depende da glicose em vários níveis para isso, né? Então são os níveis de açúcar que vão sendo controlados. Se a gente não controla, a cabeça pode ficar confusa. O excesso faz mal, ou a baixa quantidade também. E comer alguma coisa que a gente gosta para liberar dopamina faz sentido, só que ativar essas áreas de recompensa no cérebro, né? A gente precisa fazer a ativação delas com uma frequência. Então, comer coisas que a gente gosta já ajuda. Só que por isso a gente também precisa sentir prazer no comer os alimentos. E aí, escolher melhor esses alimentos faz toda a diferença, tá? Só que não é só nutrir o mecanismo de recompensa. Então, a gente precisa ter também alimentos saudáveis. Eles precisam fazer o nosso sistema digestivo funcionar e funcionar bem. O nosso intestino, por exemplo, ele precisa ser muito bem cuidado. Então, existem mais de 100 bilhões de bactérias no sistema digestivo do humano que se conectam com o cérebro, é isso mesmo. Então, o sistema intestinal e o cerebral, eles precisam trabalhar ali em conjunto. Essa parceria precisa ser bem eficiente e equilibrada, né? O nosso bem-estar vai acontecer com esse equilíbrio. Na verdade, o intestino muitas vezes é chamado de segundo cérebro. Na dieta, a gente até usa essa frase, né, como um poder incentivador, porque as bactérias, elas são sincrônicas, isso mesmo, e elas precisam fazer com que o cérebro seja saudável. Então uma dica, o cérebro é composto por gordura, por isso a gordura é importante, ela não é erradicada numa dieta. Os ácidos gráficos são essenciais, né? Eles estão presentes lá nas nozes, nas sementes, no abacate, no peixe. E isso é muito bom para o desenvolvimento do cérebro. Assim como o alecrim, o açafrão. Tente também refeições que, além de te trazer prazer, tenham esses ingredientes de saudáveis que eu estou falando, mas também o que é legal é a gente ter companhia na hora de alimentar-se. Olha só para vocês verem, né? Uma boa companhia quando a gente pode, nesse hábito de socialização, é muito importante. É por isso que as refeições feitas em família, na mesa, são as mais produtivas. Se você não sabia disso, para de comer sozinho e chame alguém para sentar à mesa com você. Vai fazer toda a diferença. O item 4 é a gente desligar. É isso mesmo, desligar e relaxar. Uma certa dose de estresse é necessária para a gente poder responder rapidamente às situações de emergência do nosso dia a dia. Ok, é saudável, é necessário, é do humano. Só que o estresse, ele acaba produzindo um hormônio chamado cortisol. E aí esse hormônio, ele é liberado e ele nos dá a energia para que a gente possa se concentrar no nosso dia a dia. Mas se a gente tem um estresse elevado, a gente está prolongando a ansiedade em altos níveis, tornando esse estresse desconfortável e realmente tóxico para o nosso cérebro. Então é importante que a gente use também a técnica do desligar, né? Que a gente se permita, dê um refresco para o cérebro. Então a gente precisa exercitar várias partes do cérebro e aprender a se desconectar das coisas.
Você exercitando várias partes diferentes do cérebro, que são as chamados sistemas padrão, né? Sistema neural no modo padrão, a gente se permite sonhar, que é importante, inclusive, para consolidar a nossa memória. Então, ao desligar do mundo externo, né, ao dar aquele break, aquele ufa, vou descansar essa semana, vou descansar esse dia, vou descansar esse fim de semana, você está se permitindo que o cérebro seja ativado para trabalhar várias partes. Bom, isso vai criar para você aquela sensação de sonhar acordado, sabe como que é? A gente está ali num momento bom, tranquilo, relaxado, pensando até no futuro, pensando nas coisas que a gente vem desenvolvendo, pensando nas nossas capacidades, mas ainda está acordadinho, né, dentro do nosso dia. Explique para as pessoas à sua volta que sonhar acordado, por exemplo, é uma atividade crucial para o seu cérebro se desenvolver e melhorar. Se eu posso dar uma dica, se você acha que é difícil, por exemplo, relaxar, para que você tente relaxar com a técnica de meditação, por exemplo, tá bom, tente ajudar a reduzir o seu nível de estresse, por exemplo, ouvindo uma música que você gosta. Eu gosto muito de ter playlist para um monte de coisas. Às vezes, você escolhendo músicas que te deixam feliz, te proporciona esse momento de sonhar acordado, de relaxamento do cérebro. A quinta dica, ou ferramenta, é você encontrar uma nova forma de desafiar a si mesmo, né? Outras maneiras para estimular o cérebro a se desafiar e fazer algo que você nunca tinha feito, fazer algo novo. Atividades como uma aula de artes, uma aula de música, uma aula de dança, por exemplo, ou de exercício físico, vai criar aí a neuroplasticidade que o cérebro tanto precisa. Ele vai começar a se tornar flexível, né? Brincar com jogos, né? Jogar uma partida online, por exemplo, com os amigos de alguns jogos, ou na família, né? De preferência jogos de tabuleiro, porque esses criam aí pra gente maior desafio para o cérebro. É aquela história do Tangram que a gente falou no vídeo passado, lembra? O Tangram é importantíssimo, ele é fantástico para ativar o nosso cérebro a funcionar na capacidade maior. Tente isso, tá? E faça isso com crianças, desafios, faça brincadeiras leves que vão tornar o seu dia mais tranquilo e vai proporcionar para o seu cérebro um outro nível de conhecimento. Lembra que eu falei da música? Eu quero dar uma dica especial sobre a música, a 6 agora. A ferramenta 6 é só sobre música. Eu quero falar para vocês o seguinte: tem pesquisas que indicam que as músicas podem estimular o nosso cérebro de um jeito muito particular, muito peculiar, muito eficiente. Se você não sabe do que eu estou falando, a gente fez uma live com a Alessandra, ela é musicista e fisioterapeuta. E ela conta pra gente como é que são essas conexões, né? Ela é especialista, inclusive, em usar a música para ativar crianças. Eu gostei muito de conhecer a Alessandra, foi um presente de Deus e que a Gi me deu de presente, me colocando em conexão com ela. Quando você observa a imagem cerebral de alguém que está ouvindo música, por exemplo, tocando uma música ou só escutando, quase todos os órgãos do corpo são ativos. A música tem esse poder. A música melhora a nossa habilidade cognitiva, memória, ela cria pra gente conexões com o nosso passado, as lembranças. Ela pode ser usada como uma âncora para momentos felizes. Por isso, de novo, eu repito, as playlists são importantes. Crie playlist para estudar, para fazer trabalhos manuais, para fazer concentração, faça parte de um coral, aprenda a cantar, ou então cante embaixo do chuveiro, porque é muito bom, faz toda a diferença. E quem está perto de você não gosta de te ouvir cantando, não tem problema nenhum, deixa a pessoa lá cuidando do momento dela, mas você use a música como um instrumento, uma ferramenta de melhora para o cérebro, você vai sentir total diferença. Conta para mim aqui embaixo nos comentários o que você está achando dessas dicas. 7, não menos importante, 7, o que eu quero deixar para vocês é estudar. Só que o estudar, ele precisa de um estímulo. Estudar para uma prova, por exemplo, né? Se você vai estudar para uma prova, vai aprender algo novo durante o seu dia, será que você está usando a conexão certa das células nervosas do seu cérebro para fazer esse aprendizado?
Quando você dorme, por exemplo, a conexão do cérebro ela é reforçada, ela é fortalecida, ela se reformula completamente. Aqui você aprende que tudo que você aprendeu vira uma lembrança e pode ser boa. O sono ele é muito importante no momento de que você realmente cria a oportunidade para consolidar as suas memórias. Na verdade, tudo que a gente aprende durante o dia, durante o sono, ele é processado e aí ele vai ser arquivado no nosso cérebro. Lembra, o maior data center do mundo é o cérebro. Então, ele vai ser guardado ou na memória curta ou na memória longa. Se você der uma lista de sugestão para o cérebro na hora de dormir, essa lista ela é potencializada. Por isso, uma das coisas que eu brigo com vocês o tempo todo para que vocês façam é, ao dormir, liste coisas boas do seu dia, coisas que você aprendeu e faz sentido. Tópicos, não é para criar um texto, não. Liste mesmo. Faça isso anotando. Tenha o hábito de ter papel e caneta sei lá, do lado da cama. Então, na hora que você for dormir, cria essa grande chance da lembrança para o dia seguinte. Uma chance maior ainda se você tiver entregado essa lista. Tá? E aí de manhã, quando você acorda, você pega aquela lista, você olha, você fala, puxa vida, já sei o que é de bom de ontem, já armazenei a informação, bora tocar minha vida. Se você estiver estudando para uma prova, por exemplo, tente repassar na cabeça as suas respostas e simule essas suas respostas antes de dormir. É batata, gente, a facilidade que a gente tem de memorizar e aprender coisas que a gente lista antes de dormir. Aqui vale agora uma dica muito importante. Uma coisa importante que a gente costuma fazer na hora que a gente vai dormir é repensar o nosso dia e fixar com muitos problemas, né? Do que aconteceu, do que a gente teve dificuldade. É como diz o Antônio Soma, né? A gente não tropeça em montanhas, nós tropeçamos em pedrinhas. Pois é. Então, crie o hábito de pensar coisas boas na hora de dormir, listar coisas boas do seu dia ou coisas que você precisa aprender. Pare de pensar no problema exatamente nesses momentos que você vai descansar, que seu corpo vai relaxar, que seu cérebro vai criar novas conexões. Pensar em problema na hora de dormir é potencializar o problema e não a solução. Bom, todo mundo sabe que 8 horas de sono é o mínimo, só que os médicos dizem o seguinte, a gente precisa dormir bem e acordar bem. Então, tente estabelecer que seu sono seja pelo menos de 5 horas. 8 é o necessário, é o indicado, mas se você não consegue fazer um sono de 8 horas, tente 5 horas pelo menos, porque o acordar também é importante. Com 5 horas de sono, você não fica mentalmente cansado. Tá? Então, se você já dormiu mais do que 10 horas, acredite, você pode enfrentar o efeito Jack Lang, né? Então, é importante você ter esse equilíbrio. Os médicos pedem 8, se você não consegue, faça pelo menos 5. E que esses 5 seja para acordar bem, porque daí você consegue ter a sua mente descansada. A chave para ajudar você a ter um desempenho melhor aí ao longo do seu dia é como você acorda. Então tente acordar sem ser abrupto, sem ser desesperado, né? Se você puder, durma num quarto escuro, porque isso facilita. Acorde com a luz natural, que você vai aumentando gradativamente, não chegue já acordando e se expondo à claridade. A gente precisa se ambientalizar com o acordar. O acordar tem que ser um efeito de, primeiro acorda, espreguiça, não faça com pressa, receba pouca iluminação, vai aumentando gradualmente. E esse processo da luz penetrar nas pálpebras é que vai estimulando o seu cérebro com as respostas do cortisol. Lembra do cortisol que é tão importante para a gente despertar? É essa quantidade de cortisol no corpo que a gente tem quando a gente acorda que afeta o desempenho do nosso cérebro durante o dia. Por que eu falo essas coisas para vocês, gente? Porque a gente não tem o hábito de ler sobre isso e não entende a importância. Lembra, o humano, ele não tem um manual, né? Nós não temos um manual, mas nós podemos aprender muito com a ciência de como facilitar e potencializar os nossos resultados. Compra um despertador, por exemplo, que é a base de iluminar, né? Isso faz toda a diferença. Ou então com música,
mas músicas calmas, que vão aumentando o volume gradativamente. Isso também ajuda muito. Para quem tem um sono profundo, aquele sono mais pesado, vale a pena se certificar que o despertador venha com um alarme, mas que esse alarme não seja porque isso também não ajuda, pelo contrário, prejudica. A gente se assusta ao acordar, tá? Essa prática, ela é simples, ela é gostosa e ela faz toda a diferença. Se você gostou dessa aula, curta, compartilha, encaminhe para os seus amigos. Tenho certeza que para você, pegue uma dica só e pratique. Depois você me conta. Faz muita diferença. Bom, agora aqui fica um segredo. Nós do PHS implantamos o hábito de dormir cedo e acordar cedo. E também de colocar aí no meio do nosso dia 15 minutinhos de sono. Sabe por quê? Isso também ajuda o nosso cérebro. Ficou a dica? Pega aí com vocês, depois vocês me contam. Até a próxima, gente. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, nos acompanhar nas mídias sociais, sempre tem muitas novidades por lá. Qualquer dúvida, acesse o nosso site, venha conhecer a nossa história e descobrir quem é o PHS. Obrigada por acompanhar nosso vídeo, um beijo pra você e tchau!